Olá, alunos dos nonos A, B e C, com vocês aqui a professora Maiara de Língua Portuguesa. Vamos dar continuidade às atividades do caderno Aprender Sempre. Quem não buscou na escola, ainda dá tempo de buscar, e quem preferir, eu sempre deixo o link para vocês acessarem online, também, né? Fica mais fácil aí. Semana passada, 15 dias atrás, eu deixei com vocês a aula 1, poucos me entregaram, então quem não fez ainda dá tempo, tá? E estamos no quarto bimestre, reta final, tem bastante gente sem nota, então corram atrás, pessoal. Corram atrás para não ter no final do ano aí uma notícia ruim, uma consequência ruim aí. Então, dá tempo aí de fazer a aula 1, me mandar, e vamos partir para a aula 2 aí. Rolar aqui. Vamos lá. Aula 2. Identificando as causas das mudanças climáticas. Então, o nosso objetivo é identificar as causas das mudanças climáticas e analisar informações e argumentos para a sustentação de diferentes posicionamentos. Então, quem está acompanhando o Centro de Mídia, as aulas do Centro de Mídia, eles estão no mesmo ponto que a gente, um pouquinho mais adiantado, mas tem as aulas sobre isso, sobre esse assunto. A aula dela é uma aula diferente também, então vale a pena assistir para auxiliá-los aí nas atividades. Além da minha aula, né, tem a do Centro de Mídia. E eu vou deixar o link para vocês também nas atividades, para vocês terem acesso, tudo bem? Então vamos lá. A primeira questão, para analisar dois textos não verbais aí, né? Duas imagens. Vamos lá. Analise as imagens a seguir e, com o auxílio do professor, colegas, faça uma reflexão evidenciando as inferências. O que é uma inferência? Né? Quais são as conclusões? Inferência é uma conclusão que você tira a partir destas imagens. Então vamos lá. Texto 1 e texto 2. O que vocês entenderam aí? Embora o texto é não verbal, a gente consegue tirar muitas informações, certo? Então, aqui é uma floresta pegando fogo, né? É uma queimada que causa fumaça. E o que é essa fumaça? Vamos para o texto 2. Pessoal, vocês lembram o que é CO2? Né? A professora Dani falou que já passou para vocês. Né? Então, CO2 aí é o dióxido de carbono ou gás carbônico, certo? E o que tem a ver a imagem 1 com a imagem 2? O que está querendo dizer? Ah, não lembro o que é o CO2. Temos o nosso amigo Google. Vamos lá no Google. Coloca lá CO2, já apareceu aí que eu estava pesquisando, certo? Dá uma olhadinha, pesquisa. Né? Não fala, não reflita, sem saber o que a imagem quer dizer. A gente tem a possibilidade aí de pesquisar. No vestibular, no Enem, né? Você tem que estar com isso na cabeça. Então, vamos voltar aqui. Não contente com a minha explicação, procurei duas professoras, a professora de Ciências e de Biologia, para falar um pouquinho. Então, vou passar o áudio aqui. Espero que o áudio esteja bom, né? Num tom bom para vocês escutarem as professoras falando. Então vamos lá, vou colocar o áudio, espero que vocês escutem aí. Então, na imagem da floresta pegando fogo, né? Ela está ocorrendo desmatamento. O desmatamento está causando a poluição ambiental, a poluição do ar. Essa poluição do ar causa problemas respiratórios de vários tipos, né? Bronquite, asma, rinite, alérgicos. Pode causar asfixia se a pessoa ficar inalando muito a fumaça. O excesso de gás carbônico que é liberado nas fumaças, ele causa o efeito estufa, que nada mais é do que o gás fica retido na camada de ozônio da atmosfera e também auxilia a aumentar o aquecimento global, que aumenta a temperatura do planeta. O planeta fica mais quente pelo excesso de gás carbônico. Isso é o básico, do ciclo básico, bem...
Tá ok? E tem outra professora, deixa eu achar aqui para vocês, que também eu fui atrás. Vou passar aqui para vocês. Vamos lá. As queimadas, queima de combustível, queima assim de floresta, libera o gás carbônico, que é o dióxido de carbono. E o dióxido de carbono é o gás que causa o efeito estufa. Ele cria uma camada onde ele deixa o raio de sol entrar, né, os raios ultravioletas entrarem, e aí gera um calor, só que o gás carbônico não deixa esse calor sair. Então os raios entram e o calor fica. E aí é esse o efeito estufa. Entenderam? Espero que esteja bem claro aí a explicação e o áudio, tá certo? Então, cada um agora tira suas conclusões, baseado em pesquisas, no que eu falei, no que as professoras falaram, né? A professora Dani de Ciências e a professora Lohane de Biologia, certo? Então, vamos dar continuidade. Pessoal, é importante essa pesquisa, já falei nas aulas passadas, no caso de uma redação, no COTIL, no Enem. Então, é um assunto bem pertinente, vocês têm que ter esses pré-conceitos, né? Esses conceitos básicos aí com vocês. Tá vendo que é uma aula de português, mas envolve aí outras matérias, tudo bem? Vamos para o texto agora? Então, leia com atenção, né, o texto 3. Vou ler junto com vocês. Diálogos na USP. Discute as mudanças climáticas e possíveis soluções. As mudanças climáticas estão acontecendo agora e não precisamos esperar o futuro para ver os efeitos. Especialistas garantem que a solução passaria por medidas de Estado. Vamos lá. A Organização das Nações Unidas, a ONU, vem alertando que a meta do Acordo de Paris, assinada em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus, em relação aos níveis pré-industriais, corre o sério risco de não ser alcançada. Isso porque as principais economias, incluindo os Estados Unidos e a União Europeia, estão aquém de suas promessas. O planeta está, agora, quase 1 grau mais quente do que estava antes do processo de industrialização, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial, ou OMM. Os 20 anos mais quentes da história foram registrados nos últimos 22 anos, sendo que os anos de 2015 a 2018 ocupam os 4 primeiros lugares do ranking, diz a OMM. O ano passado, por exemplo, bateu todos os recordes. Se essa tendência continuar, as temperaturas poderão subir de 3 a 5 graus até 2100. Mas afinal, o quão quente o planeta ficou e o que podemos fazer em relação a isso? Para falar sobre mudanças climáticas e as possíveis soluções, o Diálogos da USP recebeu os professores Emerson Galvani, do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, presidente da Associação Brasileira de Climatologia entre 2008 e 2010, e Marcelo Marini Pereira de Souza, titular da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, também a USP, e presidente da Associação Brasileira de Avaliação de Impacto. Marcelo alerta para o fato de que as mudanças climáticas já estão ocorrendo. Não é algo que ocorrerá no futuro. Não é um clique para daqui a pouco, esse clique já aconteceu. Comenta. Segundo o professor, os problemas não têm apenas viés econômico, mas também um grande impacto ambiental, sendo que o grande problema ambiental hoje é a perda da biodiversidade, causada principalmente pela ação humana e por essas mudanças no clima. O ser humano insiste em contribuir com esse processo e não atender às questões globais, atendendo apenas aos interesses econômicos, afirma. Emerson destaca que não há mais dúvidas de que o planeta está esquentando. Hoje já é consenso que a temperatura está aumentando tanto em áreas urbanizadas quanto não urbanizadas.
De acordo com o professor, a causa seria uma força natural associada aos ciclos geológicos e uma força humana. Ele cita como exemplo de força humana os veículos que utilizamos no dia a dia e que liberam gases estufa. Então, pessoal, o texto está relacionado com as imagens, certo? Por isso que é importante a pesquisa. O texto está relacionado com as imagens. E quem fez a aula 1, né, a gente estava tratando disso também, estava citando que está aumentando cada ano, aumentando o grau, esquentando o planeta. Então, o texto da aula 1 tem relação com o texto da aula 2 e assim por diante. Por isso que é importante fazer as aulas aí, né? Sempre a aula 1, seguir a sequência, aula 2, porque um texto vai puxando uma outra. E as imagens, né? Trabalhado na aula 1, relaciona com a aula 2, enfim. Vocês podem ver, embora é uma aula de português, está envolvendo bastante ciências, bastante biologia, bastante geografia, um pouco de história. Então, essa interdisciplinariedade é importante, certo? Então, vamos lá para as questões. Após a leitura e compreensão deste texto, responda as perguntas a seguir. Do que o texto fala? Pessoal, façam respostas coerentes. Eu estou recebendo respostas assim, mudanças climáticas, tá? Eu sei que é mudança climática, já foi falado, mas leia o texto novamente. O que mais você pode falar sobre esse texto, tá? Façam respostas coerentes, respostas completas. Vocês já estão no nono, já vão para o primeiro. Então, tentam melhorar a resposta de vocês. Eu sei que é mudança climática. O texto fala que a mudança climática está ocorrendo, mas respostas mais completas, tá? Não é, tem gente que manda muito simples. Não tá errado, não tá, mas vocês têm capacidade de fazer melhor, tá? Vocês têm que melhorar aí a sua redação, a sua leitura, a sua competência leitora. Então, vamos trabalhar melhor nisso aí, certo? Vamos para B. Releia este trecho. A Organização das Nações Unidas vem alertando que a meta do Acordo de Paris foi comentado no texto da aula 1, assinado em 2015, de limitar o aumento da temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius em relação aos níveis pré-industriais. Corre o sério risco de não ser alcançada. Como essa afirmação é sustentada no texto? O que ele quer dizer com essa pergunta, pessoal? Então, nessa frase, né, ele está dando uma afirmação, né, que a ONU está alertando que, de acordo com o Acordo de Paris, que foi assinado, os níveis, corre o resto, perdão, a temperatura vem aumentando, tá? E corre o sério risco de não ser alcançada. Aonde está no texto, né, uma afirmação que está sustentando essa frase. Você fala assim, não, essa frase é verdade, certo? Mas por quê? Porque no texto o autor ainda deu mais um argumento. Onde está esse argumento que sustenta essa frase? Não sei se ficou bem claro. Vocês vão procurar no texto, certo? Um argumento que está sustentando essa afirmação aqui. Isso aqui ocorre bastante em vestibular, tá? Essas provas que vocês fazem. Eles vão pegar uma frase e falar assim, aonde tá? Até na AP também acontece isso. Qual é o argumento que sustenta essa afirmação, tá? É uma redação. Quando você escreve uma redação, você tem que dar um sustento da sua ideia. Você tem que dar argumentos para aquele seu tema, para aquela sua ideia. Não adianta falar assim, eu gosto, né, da redação da EPTV. Tava falando sobre a tecnologia, se a tecnologia melhora a sua vida, enfim. Não adianta você falar assim, sim, melhora, mas por que melhora a sua vida? Qual é o argumento que sustenta o seu sim ou qual é o argumento que sustenta o seu não? Aí numa redação você tem que dar seus argumentos, provar por que você acha isso ou aquilo. Então, diante dessa frase, aonde está no texto uma afirmação, um argumento que sustenta essa frase, tá? Da onde está o relato?
Por que que tá claro que existe essa frase? Por que que essa frase é verdade? Tá lá no texto. Porque segundo não sei o que, procura lá. Entenderam? Certo? Então vamos para C. Que causas são atribuídas a esse fato? A esse fato aqui, tá? Por que que vem aumentando a média global, a temperatura e enfim, tá lá. Quais as causas são atribuídas a esse fato, dessas mudanças climáticas? O que está causando esse aumento de temperatura? Por que que eles precisam limitar o aumento, né, abaixo de 2 graus? Não pode aumentar mais que isso. Então, quais são as causas? Certo? Tá lá no texto, pessoal. Vocês não vão inventar, vocês não vão procurar no Google. Tá lá no texto. Está causando aumento de temperatura, por quê, o que está fazendo, etc e tal. Tudo bem? A D. Observando as causas antrópicas provocadas pelo homem, pense em 3 intervenções que você, individualmente, poderia fazer para ajudar a diminuir a velocidade dessas mudanças climáticas. Escreva um parágrafo expondo suas ideias. Ah, professora, eu não sei o que é antrópico, então eu não vou responder. Pessoal, causas antrópicas é a ação que o homem faz, né, diante da natureza. Lá no texto ele falou, tem a causa histórica, geológica, mas tem as causas do homem. Tá? O homem que está causando a emissão do gás carbônico pelos carros, as queimadas. Então, causas antrópicas as causas, são as ações que o homem faz, né, em relação à natureza. Tá em dúvida? Amigo Google, já deixei até pronto aqui, ó. Antrópicas, certo? Ação do homem, especialmente em relação às modificações no ambiente e natureza causadas por essa ação. Procura, pessoal, não deixa passar batido uma palavra que vocês não sabem, tá? Isso vai aumentando a sua competência leitora, o seu vocabulário, tá? Tá em dúvida? Eu posso estar em dúvida, eu vou lá e procuro, tá certo? Vamos voltar lá. Então, ó, eu já tinha feito uma pergunta dessas no bimestre passado, é mais ou menos relacionada. Então, agora, ó, até a C, você vai retirar do texto. Lembra que eu falei? Tenta não retirar igualzinho. Leia o texto, tenta assimilar, tá? Vamos melhorar aí o argumento de vocês, a redação de vocês, o parágrafo, a escrita. A D, ele já está perguntando para você. Então, vocês vão ter que escrever um parágrafo expondo as suas ideias, os seus argumentos. Então, pense em 3 intervenções que você, individualmente, poderia fazer para ajudar a diminuir a velocidade dessas mudanças climáticas. Na atividade que eu dei passada, eu falei assim, né? Se você fosse um presidente, alguma coisa assim, né? E agora, você, como cidadã, um indivíduo, o que você pode fazer aí na sua casa, né? Aos pouquinhos a gente pode mudar. Começa por vocês, começa pela gente. O que vocês podem fazer daí da casa de vocês para a comunidade, para o seu bairro, para tentar diminuir a velocidade dessas mudanças climáticas. Eu vou falar uma por mim. Por exemplo, eu vou para a escola, né? Quando a gente estava em aula presencial, eu vou para a escola a pé. Vocês me veem pela rua. Eu tenho carro? Eu tenho. Mas como é tão perto, eu vou para a escola a pé. Então eu tô... Passou uma moto aqui. Já está fazendo o efeito do gás carbônico. Então, o que eu estou fazendo? Eu não tirando o carro da minha garagem, que eu não preciso, porque a minha casa é perto da escola, eu já estou eliminando, né? Eu sou menos um carro na rua, uma emissão de gás carbônico, tá? Às vezes eu vou de bicicleta, ótimo, vou me exercitar. Então, eu já dei aí uma intervenção que eu posso fazer. E vocês aí, tá certo? Vocês vão escrever. Eu vou analisar bem essa questão aqui, que é muito importante. E para te encerrar, né, só um recadinho aqui. Estudante, é importante que você compreenda a relevância do tema, bem como as circunstâncias envolvidas. A sua participação, suas opiniões e conhecimentos sobre a temática certamente poderão ser complementados com outros conteúdos relacionados, trabalhados em outros componentes curriculares, como ciências e geografia. Eu nem tinha lido. Pessoal, é o que eu falei para vocês, tá? Então, todo esse tema,
né? Envolve português na parte de posicionamentos, argumentos, escrita, competência leitora e também envolve outras matérias, né? A base, eu vi isso em ciências, eu vi isso em geografia. Então isso é muito importante. E é o que cai nas provas aí que vocês realizarão no futuro, tanto na escola, tanto para prestar para uma outra escola, tanto no Enem, no vestibular, enfim, tá certo? Então isso aí está ajudando, só está acrescentando conhecimento para vocês. Então vamos parar aqui, o próximo é a aula 3, mas vamos parar aqui por hoje. Então, boa atividade, boa sorte aí. Quem não fez, façam a aula 1, mandem também junto com a 2, não deixem de fazer. Quarto bimestre, reta final, e tem muita gente não entregando, vai ter uma consequência aí que você já sabe. Então façam que ainda dá tempo. Depois não adianta deixar para o dia 20 de dezembro, porque já fechou a nota, não tem mais o que fazer. Então corram atrás aí, tá certo? Se cuidem e abraços.